Fala, sucesso! Tudo bem com você? Que bom te reencontrar aqui na tela da TV Brasília, também nas redes sociais, no YouTube, aquele bate-papo, aquela conversa, aquele encontro, sempre trazendo um convidado, uma convidada muito relevante, alguém que a gente goste demais. Quero novamente fazer aquele convite importante, convocação, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, eu quero sempre tocar uma ideia com você, bater um papo contigo, tá bom? Hoje teremos a oportunidade de saber muito dos bastidores do poder, conversar com uma das jornalistas mais importantes da capital, mais lidas também, Ana Maria Campos. Nossa, que honra! Só de ter sido convidada já é uma grande honra, ainda ser entrevistada por você, contar minha vida para você. A honra é realmente nossa. É muito bacana. E eu fico imaginando essa posição trocada que você que está acostumada a fazer perguntas e extrair, né? É muito mais fácil fazer pergunta do que responder. Mas vamos lá. É uma conversa bem tranquila, bem de boa. Ô, Ana, eu tenho curiosidade assim, como é que a política entrou na sua vida? Vamos voltar lá para a época da faculdade, você já imaginava essa editoria, já imaginava que você ia trabalhar com isso? Como é que foi? Olha, eu sempre fui apaixonada por jornal. Ler jornal, notícia, eu sempre gostei demais disso, desde adolescente, criança. E eu me lembro que quando eu estava para fazer o vestibular, eu pensava assim, vou ser jornalista, eu quero fazer comunicação. Só que eu era muito tímida. E aí eu pensava, não, mas eu vou escrever, as pessoas vão ler o que eu vou escrever? Como assim, né? Isso não é legal, eu vou ficar com vergonha. Como é que as pessoas vão ler o que eu penso? E aí eu meio que deixei para lá, sabe? Eu já lia muito jornal. Me lembro que na época do impeachment do Collor, tinha uma cobertura muito intensa dos jornais. Eu comia a notícia, lia, acompanhava tudo. Mas para mim mesmo eu achava que não dava certo, por causa dessa coisa que eu era muito fechada, a minha timidez, né? E você lia tudo ou política? Eu gostava muito de política, mas eu gostava de ler tudo. E naquela época, 1992, né, que foi quando eu estava pensando o que eu ia ser, a política sempre foi muito forte, mas era um momento muito forte, muito rico. Né? Então eu me empolgava muito, gostava muito de ler. E hoje a gente sabe que as pessoas gostam muito de ler sobre saúde, comportamento, outros temas que também tinham na cobertura, mas que não eram tão valorizados, né? No caderno, no jornal. Hoje a gente vê que tudo mudou demais, né? Inclusive até a forma como a gente se comunica, como a gente lê notícia, consome e produz notícia. Mas naquela época o jornal era muito forte. E aí eu fui fazer vestibular e resolvi fazer para economia. Eu falei, eu gosto desses temas, vou fazer economia. Entrei na universidade, na UNB, comecei a cursar e sempre ficava vendo o pessoal lá da comunicação, passava na frente da comunicação e pensava, será e tudo, mas fui deixando. Aí eu fiz 3 anos de economia, só que eu gostava de algumas matérias, mas não gostava de matemática, não gostava de outros aspectos da economia que eram muito importantes para a minha profissão, né? Se eu fosse seguir como economista. E aí eu falei, eu vou mudar de curso. E aí eu me inscrevi para outro vestibular, na UNB também, e fiz o vestibular. E eu me lembro do dia que eu estava atravessando a W3 de carro com um amigo, e aí na rádio eles falaram, vamos agora dar o nome dos aprovados no vestibular da UNB. Eu falei, vai sair o resultado. Eu estava tão desligada, eu nem sabia que estava para sair o resultado. E aí eles falaram, Ana Maria Monteiro de Castro Campos. Eu dei um grito, meu Deus, eu passei! E aí eu entrei para comunicação. E aí eu vi que essa coisa de timidez não tem nada a ver, que você escreve enfim, é tranquilo, né? E me apaixonei mesmo pela profissão. E aí eu fiz o curso na UNB, me formei, mas meu primeiro emprego não foi em jornal. Eu trabalhei, eu me formei em 94 e em 95 eu fui trabalhar no governo, que era o governador, era o Cristóvão Buarque. Fui trabalhar na assessoria dele. Aí eu passei um tempo lá e já queria trabalhar no jornal, mas depois eu me casei, fiquei grávida, minha filha nasceu em 98.
que era o último ano do governo Cristóvão. E aí eu falei, bom, agora é hora de mudar. E aí, em 1999, eu fui trabalhar no Correio Brasiliense. Olha só que legal. Estou até hoje, né? Essa experiência, um pouco ali, os 3 anos de economia e também trabalhar no gabinete de um político, um governador importante, influente, te ajudaram? Essas 2 experiências te ajudaram para construir a tua carreira, ter essa visão? Me ajudaram bastante. Também tem uma outra coisa que influenciou muito a minha vida, a minha decisão, é que o meu pai veio para Brasília na construção da cidade. Ele é engenheiro civil e veio no comecinho de Brasília. E né? Ele agora mora no Rio de Janeiro, mas ele tem um amor muito grande por Brasília. Tanto que meu pai nem precisa mais votar, mas ele, porque já tem idade, mas ele fala... Eu vou para Brasília na eleição. Ele nunca mudou o título. Ele está há 25 anos no Rio, mas ele vem para Brasília para votar, faz questão. Ele sempre me pergunta como é que estão as coisas em Brasília. E ele tem uma filha jornalista, então ele tem a notícia ali quentinha, né? Aí eu vou para casa dele, fico lá e fico trabalhando. Esses dias eu estava lá, depois eu volto lá para o começo, mas só para contar uma coisa curiosa. Eu estava lá na casa do meu pai agora no Rio, trabalhando de lá, né? E aí... O Arruda me telefonou e eu atendi o telefone e ele disse, eu vou fazer um acordo com o Ibanez e não vou mais ser candidato a governador. E meu pai acompanhou tudo, né? Meu pai, nossa, mas é isso mesmo? Ele vai desistir da candidatura ao governo? Porque ele acompanha as histórias de Brasília desde o começo. E o meu pai é uma pessoa muito honesta e muito correto com o trabalho dele, ele lidou muito com as questões da burocracia, da administração pública, e ele sempre me falou, minha filha, dinheiro público é sagrado, isso é muito importante, e você tem que, quando você vai analisar uma licitação, trabalhar numa licitação ou num contrato, você tem que ser muito rigoroso. Eu me lembro que eu era adolescente e ele falava isso para mim. Então isso entrou muito na minha personalidade, que eu trabalhei muito com esse tipo de matérias, né, de reportagens. E sempre tive um apego muito pelas questões de Brasília, da cidade mesmo. Muita gente falava, por que você não vai cobrir o Congresso, cobrir nacional, cobrir outros temas? Mas eu sempre gostei de cobrir a Brasília, a cidade mesmo. Então, eu acho que tem uma influência dessa formação que eu tive do meu pai, do trabalho, dessas coisas que ele dizia, a família toda que se formou aqui na cidade, né? Meus irmãos, a minha irmã nasceu em Belo Horizonte, mais velha, mas eu e meu irmão já nascemos aqui. E então, é uma relação muito forte. E eu entrei na UNB, comecei a fazer o curso e já gostei de cara, já gostava do tema, então eu sempre trabalhei com isso. E trabalhar no governo Cristóvão foi interessante, porque eu aprendi, primeiro, antes de trabalhar numa redação, eu aprendi como é que funciona o governo. Uhum. E assim, eu tenho uma experiência que sou testemunha de como o Cristóvão era um governador correto, a estrutura dele ali de trabalho, todo mundo tinha um ideal de fazer as coisas certas. E então isso valeu muito também, sabe? Enriquecedora essa experiência. Enriquecedor. Você comentou agora há pouco, Ana, que no início você relutou um pouquinho em atuar como jornalista por causa da timidez e tal. Mas o que você faz hoje, além de ser muito lido, repercute muito na vida das pessoas, tal, no panorama da cidade, mas também envolve muito network. Você tem que ter, de fato, contato ali e tal, né? Como é que fica esse lado da Ana tímida? Já não existe mais essa Ana tímida? Como é que faz? Porque você deve ser procurado o tempo todo. Com as pessoas, às vezes cavar uma informação ali que está um pouco mais distante. Como é que faz? Eu acho que assim, a maturidade também vai fazendo você vencer esse tipo de timidez, essa questão assim fechada. E o dia a dia você vai se abrindo mais, né? Você vai tendo... as coisas vão ficando mais naturais. E realmente o jornalista ele tem que ter abertura para conversar com as pessoas, tem que ter paciência. Eu me lembro que o Josemar de Mendes falava muito isso. Nossa, eu passo na redação e você está sempre de um lado para o outro. Me lembrei dele falando isso. Está sempre no telefone. Eu ficava no telefone cruzando a redação assim, sabe?
Era um hábito que eu tinha muito. E horas no telefone. E aí as pessoas falavam, você vai atrasar o jornal, vai baixar atrasado porque você está ainda no telefone. Porque eu criei esse hábito de conversar muito com as pessoas. E aí você vai vencendo essa timidez, você vai se abrindo. Você pergunta, você ouve. É muito importante você ouvir as pessoas também, porque ouvir no sentido de que às vezes você faz uma pergunta, a pessoa te responde de um jeito e por ali você vê que tem outra história ou nas entrelinhas tem alguma coisa. Então, se você ouve muito, a conversa é longa, você tem mais potencial de tirar ali as informações. Então, acho que eu fui vencendo isso. E agora, no mundo do jornalismo hoje, não basta só escrever, né? Então eu tive que vencer a TV, que a gente faz o programa no CB Poder, que você aparece ao vivo, eu apareço ao vivo, agora a gente está aqui na rádio conversando, tem os podcasts, então eu acho que é tudo uma questão de você se sentir mais segura com o que você faz. De repente, se você me colocar aqui para comentar um tema que não tem nada a ver com o meu trabalho, com a minha profissão, eu vou ficar tímida. Mas sobre as coisas que eu faço no dia a dia, eu já estou mais segura e a timidez fica um pouco no cantinho, né? A gente consegue lidar, né? Eu também sou uma pessoa tímida, mas para algumas coisas. E às vezes eu falo isso, as pessoas falam, não parece. Mas é porque tem ali as caixinhas, né? Que a gente coloca. Não, mas eu sou. Ninguém acreditou, né? Para algumas coisas, né? E tem também, assim, as muletas que a gente usa para poder fazer, né? Terminar a obrigação. Ô, Ana, você falou agora há pouco dessa ligação que você recebeu. A sua coluna é muito lida, tudo que você escreve tem uma relevância muito grande, não somente para o público, mas também para as autoridades. Às vezes define muita coisa no cenário político da cidade. Como é que é lidar com isso? Imagino que seja, em alguns momentos, uma pressão, segura, solta. Como é que faz? É difícil. Uma coisa que me incomoda, já vou até dar a dica aqui para quem quiser me incomodar. Vamos aproveitar, agora é a hora. Criticar de manhã, sabe? De manhã, às vezes, eu acordo muito cedo e durmo tarde. E às vezes até eu acordo, vejo o que está acontecendo e durmo de novo, dependendo da hora que eu fui dormir antes, né? Mas às vezes eu acordo no meu WhatsApp, está lotado de comentários, e às vezes as pessoas são muito agressivas, porque eu acho que elas se acham no direito. Antigamente se mandava uma carta para o jornal ou um e-mail, hoje é muito invasivo, né? As pessoas mandam para o seu telefone, ali você abre e reclamam de coisas que às vezes uma pessoa, um político está brigando com o outro, você só retrata, só mostra ali o que alguém disse do outro, ou a situação de uma crise, e as pessoas acham que porque eu estou dando espaço, eu estou abraçando aquilo, e ficam revoltadas, reclamam. Claro que assim, nunca houve uma situação assim, que eu me lembre de desrespeito, mas essa reclamação é muito chata. Mas é parte do jogo que eu já sei lidar. Às vezes eu não respondo, às vezes eu respondo e falo, você não está certo, você não está sendo justo. Às vezes eu não reclamo, às vezes eu dou espaço para a pessoa dizer aquilo, né, no outro dia, na coluna. E realmente eu acho que assim, como o Correio Brasiliense é um jornal que tem muita credibilidade, muita força, e isso é que impulsiona também a coluna. E hoje a gente tem outras colunas também que têm impacto, mas acho que a Eixo Capital ficou meio uma tradição, né? Sim. E mesmo quando eu não estou lá, outra pessoa faz, tem a força do nome do jornal e do produto que é a Eixo Capital. Mas é bacana, eu gosto muito de fazer. Você falou agora há pouco do seu pai, que ele também acompanha, a coluna, gosta de política. Eu fico imaginando assim, no almoço de família, nos encontros informais com seus amigos e tal. O que eles perguntam para você relacionado com a sua profissão? Qual que é a curiosidade que eles têm? Assim, intimidade dos poderosos? Ou saber o que vai acontecer na próxima eleição? O que normalmente te perguntam? Não, é incrível isso, porque todo almoço que eu chego de família, as pessoas acham que eu tenho que estar sabendo de tudo que está acontecendo, entendeu? Então é assim, e aí, hein? O Ibanez vai ou não vai?
o Arruda é ou não é... Não, Ana, conta aí. O Arruda é ou não é candidato? Sabe? Como se eu tivesse que ter todas as respostas. O meu marido, às vezes, eu chego em casa, ou ele chega mais tarde e fala, o que aconteceu hoje com o Bolsonaro? Fala aí. Eu falo, nem sei. Eu não acompanhei isso hoje. Não, mas como você não acompanhou? Você tem que me dar um balanço aí do dia. Então, as pessoas acham que você tem todas as informações. Realmente, nos almoços de família, as pessoas perguntam mesmo. Por que aconteceu tal coisa? A pessoa vai ou não vai concorrer agora que a gente está nessa fase de eleições, né, que tem muitas decisões. Sempre perguntam muito. As pessoas querem saber e querem... Não, eu quero saber o que você não publicou, o que você sabe que não está escrito. Tem sempre essa pergunta, que eu acho que está escrito na minha testa. Jornalista. Então, realmente, é bem comum isso acontecer. Então, vamos fazer igual aos teus familiares. Ana, vamos fazer um exercício aqui de previsão 3 de outubro. Se você fosse cravar assim, ó, em 3 de outubro, eu tenho certeza que pelo menos isso vai ter acontecido. O que seria? Tchan, tchan. Tchan, tchan. Nossa, eu acho que vai ter eleição, vai ter segundo turno, tanto em Brasília quanto no Brasil, apostaria, né? Que vai, obviamente, mais fácil prever nacionalmente que vai ser Lula e Bolsonaro. Embora que algumas pesquisas digam que o Lula pode ganhar no primeiro turno, mas meu feeling é que ainda é muita coisa para acontecer, né? A campanha oficial nem começou ainda. Tem a TV, né? Tem a TV e acho que vai ter muitos ataques, vão ocorrer muitos ataques ainda ao Lula, ao passado dele e também ao Bolsonaro. Então, acho que nem começou a eleição, de verdade. Então, vai ter... Você falou 3 de outubro, não é 30. Então, depois do primeiro turno... Isso! Fica mais fácil. Então, vai ter um segundo turno nacionalmente. E acho que também vai ter segundo turno em Brasília. Considero o Ibanez um candidato muito forte. Ele está construindo uma aliança com vários partidos, ele tem a máquina... não necessariamente ele vai usar a máquina, mas ele tem faz diferença, cabos eleitorais que estão no governo, pessoas que querem permanecer em seus cargos comissionados, que então vão ajudar, e tem muitos partidos, tem o MDB, que é um partido que tem muita estrutura. Ele mesmo colocou muito dinheiro na primeira eleição, se for necessário, acredito que ele vai colocar. E ele também não tem, ele tem uma rejeição, mas também não tem uma rejeição tão alta como tinha o governador anterior, Rodrigo Hollenberg, que chegou na eleição com uma rejeição muito alta, acima de 60%, que tornava praticamente inviável uma reeleição. E ele construiu uma aliança com o ex-governador Arruda e tirou dele essa aliança, esse acordo, tirou dele a possibilidade de ser candidato, embora só acredito mesmo que isso vai ocorrer no prazo final. Pode ter uma novidade em relação a Arruda, mas no quadro hoje é esse, e tem várias outras candidaturas de oposição ao Ibanez, que é da esquerda, só da base do Lula são 3, tem o Regufe, que diz que vai anunciar se é ou se não é, mas acredito que será. E vai ser uma eleição disputada também aqui. Eu acredito que vai ter um segundo turno, e hoje eu acredito que vai ser um segundo turno entre a Ibanez e Regufe, se o Arruda não for candidato. Certo. Então tem segundo turno também em Brasília, e aí vai pegar fogo. Daí para o segundo turno, para a eleição... Acho que vai ser uma eleição muito difícil. E acho que vai ser uma eleição também com muitos ataques até 3 de outubro, com muitas crises, dificuldades, porque a gente já está vendo isso ocorrer antes de começar a campanha. Na eleição passada, a gente teve a impressão de que havia uma tendência do eleitor por aqueles candidatos que tinham uma embalagem de não político. Se a gente olhar na Câmara, se a gente olhar os governadores eleitos, enfim. Você acha que nessa eleição isso se repete de uma forma, a maioria dos casos, ou
essa situação que a gente percebe, por exemplo, do Lula, que já é um político que tem uma estrada mais longa, mesmo no estado... Enfim, você acha que o político mais tradicional volta a ter, de alguma forma, a preferência do eleitorado? Como é que você olha esse cenário? É que na eleição passada, a gente estava vivendo o auge de uma ode à Lava Jato, né? Era um momento em que o combate à corrupção era muito forte. E as pessoas queriam afastar todos os políticos que tinham alguma mácula, algum envolvimento com irregularidade ou condenação. E queriam coisas novas, pessoas totalmente fora desse contexto. E aí a gente viu a eleição de pessoas que... Eu me lembro que, como eu falei, meu pai mora no Rio, eu estava... sempre vou ao Rio, aí eu falei, gente, quem é o Wilson Witzel? Que de repente surgiu no segundo turno. O próprio Ibanez, para uma parcela grande da população, né? E aí ganhou a eleição lá no Rio, não durou muito, mas mas ganhou, né? E aqui o Ibanez, eu fiz uma entrevista com ele foi presidente da OAB, né? E eu fiz uma entrevista com ele quando ele falou pela primeira vez que seria candidato. Almocei com ele e ele, como advogado ainda, não estava nem filiado a nenhum partido, faltava um ano para as eleições, e ele falou, eu queria contar que eu vou me candidatar a governador. E eu publiquei na coluna. Muita gente falou, que isso, que louco, nunca que essa pessoa vai ser candidata. Se for candidata, nunca que vai ter viabilidade. Mas eu sempre vi que ele era bem determinado. E em várias situações eu dei espaço para ele, mostrando que ele poderia até ter boas chances de crescer na eleição. E ele realmente foi um fenômeno, né? Porque ele saiu de 1%. Eu acho que em agosto de 2000... ele foi para a Copa, ele viajou, em 2018 teve a Copa na Rússia, ele viajou, eu falei, gente, como que um candidato vai viajar? Era julho, né, a Copa? Era em julho, ele viajou, voltou, e aí o Frejá, que era o grande nome daquela eleição, desistiu de ser candidato, e ele surgiu como uma alternativa, se inscreveu, e começou do nada, 1%, cada semana. Sim. A gente publicava as pesquisas aqui no Correio e falava, meu Deus, como ele está crescendo. E foi crescendo, foi ultrapassando os políticos que eram conhecidos. Eliana Pedrosa, o Fraga, o Rosso, o Hollenberg. Foi para o segundo turno e ganhou no segundo turno com quase 70% dos votos, né? Então, realmente, o eleitor, naquela ocasião, ele queria uma novidade, ele queria um sonho. Foi assim no Senado também, né? Com a Leila. A Leila também, que era uma atleta. E a gente viu vários. O Luiz Miranda, o deputado federal Luiz Miranda, foi eleito morando em Miami. Ele não estava aqui, ele fez a campanha dele toda no YouTube. Pelas redes sociais. Era um desejo mesmo de mudar, né? As pessoas falavam, gostavam e simpatizavam, né, pelo perfil da pessoa, assim, sem conhecer o passado ou suas realizações, e muitos se elegeram assim, né? Você falou de rede social, no caso do Luiz Miranda. Até que ponto, na sua opinião, as redes sociais, a internet, vai ter uma influência nessa eleição? Porque tem-se a impressão de que na eleição passada foi determinante para alguns candidatos em alguns casos. Você acha que esse ano as pessoas vão ter um filtro a mais? Ou continuam sendo muito influenciados pelo que acontece ali no Facebook, WhatsApp? Eu acho que sim, porque as pessoas estão muito conectadas e cada vez mais conectadas nas redes sociais. Todo mundo acessa, todo mundo tem, hoje mais até do que há 4 anos, as pessoas têm perfil, as pessoas acompanham e ficam informadas por ali. E eu acho meio perigoso até, porque até a gente entrevistou o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Cruz Macedo, e ele estava falando que nessa eleição, que ele orienta que as pessoas sejam muito mais defensivas em relação à notícia, levar em conta muito que as rádios, as TVs, os jornais que têm um nome divulgam. Porque tudo que a gente divulga, a gente checa, a gente pode até cometer erro ou alguma uma mudança na informação, era assim e mudou, mas são informações reais, checadas, de fontes qualificadas,
E as redes sociais não, né? A pessoa vive uma bolha, se ela gosta de tais assuntos ou de tais pessoas, ou pensa de uma certa forma, ela segue sempre aquilo. E aí as notícias, as informações que chegam estão sempre sintonizadas. O algoritmo começa a alimentar ela daquilo, né? Exatamente. E é muito perigoso isso, porque muita mentira, ou informações distorcidas, meias verdades. E você pode influenciar uma eleição. Eu acho que essa eleição ainda vai ter... Ainda não, acho que para sempre vai ser assim. Uhum. Claro que a tecnologia muda muito e a gente não pode falar como vai ser daqui a 4 anos, mas a força das redes ainda é muito grande e vai continuar. E eu não sei como vai ser em relação ao horário eleitoral, como isso vai influenciar eu acho que ainda é forte, né? Muito forte. Debates também, né? Os debates. Eu me lembro, por exemplo, que no caso do Ibanez, os debates também foram importantes, né? De alguma maneira, para ele mostrar a cara, as ideias. Se saiu bem, era um advogado experiente, então isso ajudou também na campanha. Mas né? no segundo turno, ele não foi em todos os debates. Sim. Ele já estava muito à frente. Já era uma estratégia de evitar o confronto. O Correio fez 2 debates, o segundo debate ele já não foi, ele não foi no outro debate de uma emissora. Uhum. Ele Mas no primeiro foi importante para ele, né? No primeiro ele foi. Ele participou de vários, né? Não dá para dizer que ele fugiu dos debates. Mas ele, no final, que ele já estava se sentindo muito seguro, já estava bem à frente do Hollenberg, ele já não queria também correr o risco de cometer um deslize. Casca de banana ali e tal, né? Mas, voltando para a sua pergunta, eu acho que nessa eleição, apesar das fake news, das possibilidades dessas mentiras, meias verdades que a gente falou, da força das redes sociais, eu acho que o eleitor está mais hoje, depois de tudo que aconteceu nesses últimos 4 anos, com a pandemia, que deixou as pessoas... muita gente teve que se reinventar, muitos negócios quebraram, muitas pessoas estão passando fome, muitas pessoas muitas enriqueceram também, né? Mas muitas tiveram que mudar seu padrão de vida, e também por tudo que aconteceu com a Lava Jato, que as pessoas agora são mais desconfiadas. A experiência profissional, o currículo, e mesmo pessoas que já têm até desgastes, mas por serem conhecidas, vão ter mais espaço do que na outra eleição. E a gente vê que está todo mundo voltando, né? Ex-governadores concorrendo, políticos que na eleição passada estavam presos, Eduardo Cunha, o próprio Lula, né? O Arruda voltando. Não estava preso, mas estava fora da disputa. Exatamente, estava inelegível, né? Não teve que botar o Haddad. Então... Eu acho que essa eleição, as pessoas querem soluções. Elas querem saber o que vai melhorar na vida delas, o que se pode fazer para a saúde, que é o principal problema aqui do DF, apontado por todo mundo, que a gente entrevista, que a gente pergunta, as qualitativas todas mostram isso. As pessoas querem saber como vai melhorar a saúde, como vai melhorar o dia a dia, o preço das coisas no supermercado, que está altíssimo. Então, eu acho que as pessoas estão mais preocupadas com o dia a dia do que com outros temas, assim, como eram... embora a corrupção tenha impacto em tudo isso, né? A gente sabe disso, óbvio, mas as pessoas não estão muito associando isso diretamente hoje, na minha opinião, sabe? Eu não sei se você tem essa informação das pesquisas, mas vale a sua percepção também, uma curiosidade que eu tenho. Quando a gente olha, por exemplo, São Paulo... A maneira como o Dória lidou com a pandemia, para o bem ou para o mal, causou um desgaste para a imagem dele frente a uma grande parcela da população. Quase que inviabilizou mesmo a história política dele para algumas pessoas. No Distrito Federal, você acha que, já que você falou da saúde, a maneira como foi lidado com a pandemia ajudou, prejudicou ou para 50-50? Como é que você vê isso? O Ibanez foi muito rigoroso no começo da pandemia. Foi o primeiro governador que fechou, mandou fechar editou um decreto, né, para fechar os restaurantes, as igrejas, e eu me lembro assim de ações dele muito impressionantes, contundentes, por exemplo, ele entrou com uma ação para forçar um homem cuja esposa estava com Covid, foi o primeiro caso de Covid. Ela veio de uma viagem internacional,
e teve os sintomas e foi detectado que ela estava com Covid. Foi o primeiro caso. Não é essa que foi pro show também, do Maroon 5, não é esse caso? Não sei se ela foi ao show, eu não me lembro. O casal, né? O casal, né? É. Eu me lembro que ele, como era uma coisa muito nova, e você imagina sua esposa doente, e você querer estar ali, né? Era tudo muito novo. Sim. Mas a Procuradoria do DF entrou com uma ação para obrigá-lo a não circular, para ficar em casa, afastado. Então, assim, eram coisas muito... Todo dia tinha uma novidade, uma coisa impressionante. Eu acho que eu acho que ele acertou, sabe? Uhum. Porque a gente não sabia e realmente a pandemia tirou a vida de muita gente, a Covid, né? Muitas perdas. Eu acho que ele acertou. Só que no decorrer da pandemia, havia muita pressão econômica, porque as pessoas estavam quebrando, perdendo o emprego. E aí eu acho que ele foi muito mais na onda do cada dia um dia, vamos decidir. Mas eu não acho que ele tenha sido um mau governador, um mau gestor na pandemia. O que eu acho que é ruim para o governador ibanês é o fato de que vários contratos do governo dele, decorrentes da pandemia, como os testes de Covid, UTIs em hospitais para emergência, foram questionados, alvo de operações policiais, a cúpula da Secretaria de Saúde foi presa e, enfim, com suspeita de superfaturamento, de corrupção, que é uma coisa inconcebível no momento que o Brasil, o mundo, né, tinha que estar unido, preocupado em que cada centavo fosse diretamente destinado para reduzir os efeitos, o impacto dessa grande doença que foi muito triste. Ele não foi condenado, eu não posso aqui dizer que realmente houve tudo que foi apontado, mas só de existir essa suspeita, acho que é um desgaste grande para ele na eleição, porque vai ser questionado, os adversários vão apontar e o eleitor vai se lembrar disso. Uhum. Então, acho que esse é o problema para ele. Você desliga, Ana? Mais ou menos. O celular, eu trabalho muito no celular, sabe, Arthur? Então, o celular já é quase... Todo mundo já tem o celular como uma extensão do corpo, praticamente, né? Só que no meu caso, eu faço tudo no celular. Então, eu escrevo as notas, eu escrevo matéria no celular. Eu não sei como eu desenvolvi esse hábito, que às vezes eu prefiro, às vezes não, geralmente eu prefiro escrever a matéria no próprio celular do que no computador, no notebook. Então, é assim, onde eu vou, eu estou trabalhando. Eu volto e meia... Outro dia eu fui para um jantar de aniversário, eu falei, gente, olha, vocês continuem conversando aí, só um minutinho que eu estou terminando uma matéria. Eu estou aqui no cantinho, estou terminando uma matéria. E no celular, as pessoas conversando e tal, e eu lá. Então, eu fico muito ligada. E muitas vezes, eu já acabei o dia, já terminei, já mandei tudo que eu tinha que fazer, e vem uma notícia. E aí eu fico interessada, eu entro no WhatsApp, no Twitter, ou nos sites. Então, fico muito ligada. E a primeira coisa que eu faço quando eu acordo, são duas coisas. Uma é tomar um remédio que eu preciso tomar, e a outra é olhar o WhatsApp, entendeu? Uma dependência mesmo nossa. Então, realmente, é difícil desligar. E o jornal não para. Então, às vezes eu falo, acabou, vou botar o telefone aqui, e do jornal eu recebo uma mensagem, meia-noite e meia, ainda está acontecendo isso, você está sabendo disso? E a política acontece muito durante a madrugada, fim de semana, não para, né? Não para. E assim, os familiares ficam meio incomodados. Poxa, mas você não vai desligar esse celular? Mas não tem jeito, entendeu? Ainda mais no ano de eleições, de campanha, olha, pode desistir, não tem jeito. Claro que a gente tem que ter folga, senão a gente fica doente. Sim. Mas não tem como desligar totalmente. E às vezes eu falo assim, tem a Jéssica que me substitui na coluna, né? Ela, quando eu estou de folga, ela faz a coluna. E aí alguém vai me mandar alguma coisa para a coluna, eu falo, não, manda para a Jéssica, porque eu estou de folga. De folga?
As pessoas cobram, sabe? Como assim você está de folga? Eu falo, ué, mas eu trabalhei 3 semanas seguidas, é um domingo. Ah, não, mas numa campanha ninguém pode tirar folga. Então ainda tem a cobrança, não do jornal, das fontes, sabe? Das pessoas que querem ler, enfim. E a notícia chega também o tempo todo, né? Acontece o tempo todo, né? Acontece o tempo todo. E aí você vira uma referência da notícia. Então as pessoas me mandam o que saiu em outros veículos. Que manchete você gostaria de dar, assim, bem grande lá na Eixo Capital? Que você não deu ainda, ou que você... Uma assim. Te apertei agora. Nossa, nossa, que difícil essa. Consegui. Fiquei sem resposta. Eu queria uma manchete... Brasília é a campeã na saúde pública, é a cidade que melhor trata os cidadãos da cidade, alguma coisa nesse sentido, porque realmente a gente vê que muita gente sofrendo. Eu tenho uma pessoa conhecida que sofreu um acidente outro dia e teve dificuldade de ser atendida. Você vê o sofrimento da família. Até depois, a família reclamou, eles foram muito bem atendidos, mas os minutos iniciais, as horas iniciais depois do acidente foram muito difíceis. E eu fiquei com muita pena, porque quem depende só da rede pública não tem outra saída, não tem outra condição, sofre muito. Então eu gostaria que não só Brasília, mas o Brasil, né, que a gente fosse uma referência na saúde. E o SUS já mostrou que é importante, foi importante na pandemia, várias pessoas comentam isso, autoridades, médicos, que foi uma solução, que muita gente foi atendido, mas ela tem muitas falhas, né? Uhum. Muitas pessoas que não têm atendimento adequado. Então, eu acho que é uma coisa na saúde, que eu gostaria de dar uma notícia, sabe? Tá tudo maravilhoso na saúde. Então, assim, um conselho até que eu dou para quem está começando a cobertura, toda vez que a gente vai antecipar alguma coisa, a gente precisa tomar muito cuidado, porque na política as pessoas mudam a cada 5 minutos. Eu me lembro de uma outra coisa também que eu antecipei, engraçada, que foi muito forte, que foi a renúncia do Arruda. No painel, quando ele teve a crise do painel em 2001. Painel da votação da cassação do Luiz Estevam. Isso. Ele ia naquela época, foi 2001, a gente não tinha tanta internet, os veículos não funcionavam online, era muito impresso. E eu tive a informação de que no outro dia, às 10 horas da manhã, ele ia fazer um discurso no Senado, renunciando ao mandato. E eu escrevi, a gente foi manchete do jornal, Arruda renuncia hoje às 10 horas da manhã. E essa noite eu não dormi. Porque eu falei, nossa, uma noite inteira para ele mudar de ideia, mas a gente bancou, porque ele estava muito... já estava numa situação ali que não tinha como mudar, né? Insustentável. E aí ele realmente fez o discurso às 10 horas da manhã e renunciou ao mandato. Mas até chegar às 10 da manhã... Até chegar às 10 da manhã eu sofri bastante. É com emoção. Café ou chopp? Café. Redação ou Palácio do Buriti? Redação. Redação. Para quem está assistindo a gente em todo o Brasil, que de repente vem para cá e que de repente quer uma dica assim, onde é que a Ana Maria Campos gosta de ir aqui em Brasília? Eu gosto de ir no parque da cidade, fazer uma caminhada, é gostoso, quando está sol, gosto de muito sol. Muitas vezes eu gosto de caminhar meio-dia, assim, as pessoas acham que eu sou louca, mas eu gosto de tomar sol. Eu gosto de restaurantes, vários restaurantes. Brasília tem muitas opções, é uma coisa que eu faço muito. Eu tenho 3 cachorrinhas, gosto de passear com as minhas cachorrinhas, levo elas no parque ou mesmo na quadra. Tem muito verde em Brasília, né? Muita opção, assim, do ar livre.
Então, esses são os meus programas em Brasília. E família, vou muito para casa da minha mãe, para casa dos meus irmãos, eles vão para minha casa. Um programa que eu faço muito é ficar em família. Uhum. Eu me lembro de ter encontrado com você algumas vezes, junto com a Maju, e você estava sempre com a sua mãe, assim, achava tão bonitinho, acho tão bonitinho. E a minha mãe, fãzaça da Maju, né? Essa menina é linda. Não é? Ela é muito Sempre cordial, muito elogiava a gentil. Maju, né? Concordo, a senhora tem razão. Sua filha também, muito talentosa. Conta pra mim, uma coisa que ninguém sabe a respeito de Ana Maria Campos. Descobrimos aqui que você tem 3 cachorrinhas. Que mais? Mais alguma coisa aí pra gente fechar essa nossa entrevista? Ai, ninguém que você diz assim, das pessoas que leem, Exatamente, que eu escrevo? exatamente. As pessoas, não sei se elas sabem que eu sou uma pessoa que pareço muito rigorosa, assim. Até isso aparece nos cursos, quando eu vou fazer algum curso de TV ou de rádio. As pessoas falam que quando me leem, eu pareço ser uma pessoa muito dura, muito rigorosa. E quando conversam comigo, eu sou uma pessoa que chora muito, sou muito sensível, tenho pena das pessoas, eu não sou uma pessoa que condena, mesmo na situação mais dura de um crime, assim, eu digo nessa coisa do poder público, né? Não vou falar de crime de feminicídio, homicídio, isso é uma outra coisa, mas assim, a pessoa se envolveu, e eu não costumo ter raiva das pessoas, eu não costumo guardar mágoa, eu não costumo. Então eu sou uma pessoa muito sensível. Eu acho que não é isso que aparece quando eu escrevo, sabe? Então acho que é uma coisa que só quem me conhece mesmo é que sabe. Mas é muito legal ter o equilíbrio dessas duas coisas, porque como você escreve algo muito importante, que muda muitas vezes, né? A vida das pessoas, ter essa seriedade, mas ao mesmo tempo esse coração faz toda a diferença, e também por isso que a gente gosta tanto de ler tudo que você faz, te acompanhar na TV, te acompanhar em tudo que você está envolvida. Muito obrigada. Eu queria lembrar contar um episódio aqui dessa coisa de sensibilidade, e quando eu estava começando no Correio, eu fiz uma entrevista com uma pessoa que estava sendo denunciada por ter desviado recursos da UNB. Ele era um gestor da área de pessoal e ele foi desviando centavo por centavo dos contra-cheques dos servidores. E aí até que isso virou 1 milhão, assim, milhões, sei lá, não me lembro o valor, mas ele era um valor alto. E o Correio era bem no Correio, era bem no começo, quando eu cheguei no Correio, tanto que nem tinha telefone ainda, nem todo mundo tinha o seu próprio telefone, nem celular tinha. Tinha umas cabines, sabe, que a gente sentava para fazer as entrevistas, isso em 1999 mesmo. E eu fui entrevistar esse senhor. E era um crime, eu fiz a matéria, fulano servidor, gestor, denunciado por desviar, sei lá, 50 milhões de reais e tal. E fui fazer a entrevista com ele. E ele começou a me falar que ele fez isso, que ele sabia que era um erro, que era realmente um crime, que era um absurdo, mas que ele tinha se apaixonado por uma moça, queria começar uma vida com ela, e que ela mudou a vida dele, ele cometeu muitos erros por causa desse amor, dessa paixão, e que ele estava ali disposto a pagar por tudo que ele fez. Eu chorei, sabe, entrevistando. Eu fiquei com muita pena. Ele realmente, isso não é justificativa, né? Muita gente vive isso e não desvia recursos, mas tudo tem um lado, né? Sim. Todo mundo tem um lado humano também. E eu me sensibilizo com isso às vezes. Que bom, não perde isso não. Gostaram? Eu também gostei bastante. Obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Arthur. Nossa, muito bacana conversar com você. Para mim uma honra. Vamos repetir aqui onde é que a gente encontra Ana Maria Campos. Aqui na TV Brasília. No Correio Brasiliense e agora nos podcasts que a gente faz aqui, né? É, o podcast do Correio. É. Sim, nesse estúdio aqui. Nesse estúdio. Que legal, tenho certeza que você gostou também. Se inscreve no nosso canal, no canal do Correio Brasiliense também. Acompanha tudo que está acontecendo, ativa as notificações. Obrigado pela sua companhia e a gente se encontra. Valeu!